Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do YouTube do Aprovação PGE. Eu me chamo Rodrigo Medeiros, sou um dos coordenadores aqui do curso, sou procurador do Estado de São Paulo. No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre a minha trajetória no mundo dos concursos. Como eu consegui aprovação com 24 anos para o cargo de procurador do Estado, como foi essa trajetória, eu quero contar um pouquinho da minha história. Bom, vamos lá. Eu fui aprovado para a PGE São Paulo quando eu tinha 24 anos. Foi logo após eu me formar. O concurso da PGE São Paulo, no qual eu fui aprovado, ele teve um andamento em 2012 e finalizou em 2013. Então, nesse período final ali, foi o período final que eu estava me formando e tomei posse no início do ano de 2013. Ou seja, eu consegui ser aprovado e me tornar procurador logo após eu ter me formado. Foi algo em torno de 6 meses depois de formado, eu estava tomando posse no cargo de procurador do Estado. Mas você pode estar se perguntando, você só estudou 6 meses e foi logo aprovado? Não, não é bem assim que a história ela se inicia. Eu comecei a estudar pesado para advocacia pública, faltando um ano e meio para que eu me formasse, né? Então, basicamente, faltando um ano para me formar, eu comecei a estudar seriamente para os concursos de procuradorias. O que eu tive esse estalo, né? Porque eu estagiei na PGE Ceará com o saudoso procurador do Estado Gerardo Rodrigues, pai de um grande amigo meu. Então eu estagiei lá e foi lá que eu despertei a vontade de me tornar procurador. Eu via toda a estrutura ali que o procurador tinha, aquela função que ele exercia, o status profissional, a possibilidade de advocacia em muitas PGEs, então aquilo mexeu muito comigo. Ora, e não tinha atividade jurídica, né? É uma carreira que historicamente não existe atividade jurídica. Então, opa, eu pensei, assim que eu me formar, eu já consigo prestar concurso, se eu for aprovado, já tomo a posse e não tem nenhuma barreira de tempo para que isso acontecesse. Então eu sempre sonhei em me tornar procurador. E é engraçado que quando você conversa com um estudante de direito, é muito difícil ele falar, eu sonhava em me tornar procurador do Estado, advogado público, procurador do município, advogado da União. É mais comum você ver pessoas falando que sonham em se tornar delegado de polícia, juiz, promotor, mas eu sempre sonhei em me tornar procurador e tive um foco naquilo. Então, eu comecei a estudar faltando um ano para me formar e de maneira focada. Olha, eu sabia que eu queria procuradorias, então eu não olhava muito para provas de juiz, de Ministério Público, não me aprofundava muito em disciplinas que caem mais nesses concursos. Então eu estudei de maneira focada, fazenda pública em juízo, aquilo estava na ponta da língua, estudando bastante. E é isso que eu recomendo, que fez toda a diferença na minha aprovação. Ter estudado com direcionamento, com foco, muitas vezes perdido ali naquele início de jornada, sem saber muito bem o que fazer, pegava um livro, lia ele na íntegra, achava que tudo era importante, tudo podia cair, não tinha muito um estudo organizado, né? E depois eu fui me organizando, fui me estruturando e consegui essa aprovação com 24 anos. Claro que foi cedo, eu reconheço que foi cedo, mas não foi fácil, né? Foi uma batalha de altos e baixos, né? Nessa mesma época que eu fui aprovado para a PGE São Paulo, teve concurso também para a AGU e para a PFN. E a AGU sempre foi o meu foco inicial. Era sempre o que eu materializava. Eu queria muito ser advogado na União quando o concurso saiu. E eu fui muito bem na primeira fase. Passei, se eu não me engano, em 13º na primeira fase. Na segunda fase, super confiante para a prova. Fui muito bem nas questões, mas na hora da peça processual eu errei a peça. Então você imagina o banho de água fria que eu tive naquele momento, né? Eu fui eliminado do concurso para o qual eu depositei a maiores energias e fui reprovado. E nesse bolo, nessa montanha russa emocional da reprovação, tendo que juntar ali as malas, juntar tudo e me reerguer, porque eu ainda tinha PGE São Paulo e a PFN, que eu estava aprovado também na segunda fase. E para você ver como o mundo dá voltas, PGE São Paulo, que no início era minha última opção, vamos dizer assim, mas foi a carreira que eu consegui ser aprovado, que
me acolheu muito bem, que eu adorei a cidade, adorei o estado de São Paulo e me realizei. Então, não é só de vitórias que o concurso público, que a história de um aprovado, ela é contada, né? Existem muitas reprovações nesse período, né? Eu fui reprovado também na PGE Pará, por exemplo, não consegui aprovação lá. E isso vai ocorrendo, é absolutamente normal, é muito raro uma pessoa ser aprovada no primeiro concurso que faz. E assim, por mais que eu tenha passado cedo, isso você vê que o fator da idade, ele não é nem um impeditivo para que uma pessoa mais nova consiga aprovação, nem que uma pessoa que já tenha passado dos 30, dos 40, dos 50 anos também consiga. O concurso público é um meio democrático para você conseguir mudar de vida, conseguir o teu cargo público. Então, o que importa mais é você estudar com qualidade, com direcionamento, com organização, com foco, que você pode chegar lá independentemente da sua idade, se você estuda ou só trabalha. Isso também, você vê os aprovados que a gente conversa aqui no Aprovação PGE, a grande maioria, ex-alunos nossos, conciliar o estudo e trabalho, então isso também não é um empecilho, mas você tem que se dedicar muito, você tem que estudar muito, abdicar de muita coisa, saber dizer não para churrasco, saber dizer não para alguns encontros entre amigos, por mais legais que seriam se eu tivesse comparecido, mas aquilo eu tinha um propósito muito claro, eu queria ser aprovado assim que eu me formasse. Eu não queria ir exercer advocacia, porque a gente sabe como é difícil exercer advocacia para um recém-formado, os salários são baixos, você não consegue ter um horizonte de curto prazo de progressão na sua carreira de advogado. Então, o concurso público para mim era a minha meta e foi onde eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes. E é o que eu recomendo que você faça, foque naquilo que você quer, aquela transformação de vida que você almeja. Tinha uma coisa besta até, mas que eu fiz na minha época de estudos, eu colava na parede do quarto, do quarto lá onde eu estudava, as remunerações das carreiras de advocacia pública. E toda vez que às vezes eu estava desmotivado, eu olhava para aquilo ali e me imaginava exercendo o cargo, às vezes fechava os olhos, imaginava como poderia ser minha vida e aquilo me motivava em questões de minutos ali para voltar a estudar com toda a garra, com todo o foco. Então assim, essa foi a minha jornada aí no rumo dos concursos que me levou à aprovação. Eu espero que você tenha gostado um pouquinho dessa história que eu contei para você.